noite, galera! Tudo bem? Quem diria, hein? Estamos aqui ao vivo pela primeira vez. Que alegria! Falar do Duda, falar do pai é muito fácil, porque o homem que ele se mostra na internet, no Instagram, com os mentorados, nos cursos, nas mentorias, é o mesmo homem honroso que ele é dentro de casa. Eu tenho certeza que cada sementinha que tu tá plantando vai germinar e vai ajudar muitas famílias, que é o que a gente já tá vendo com os relatos que as pessoas falam pra gente, isso até me emociona. Falar do Duda é muito fácil e ao mesmo tempo muito desafiador. Mano, tu é um cara que eu vou honrar minha vida toda e vou ser grato minha vida toda, porque você acreditou em mim no momento em que nem eu acreditava. E eu só tenho a agradecer pelo tanto que ele muitas vezes acreditou mais no meu potencial do que eu mesma e mostrou o tamanho do meu potencial. Do tanto que eu escutei, bora ativar essa leoa, bora colocar essa leoa pra fora. Tu é pra mim um exemplo de admiração. Tu é um cara que é capaz de ver qualquer indivíduo não como ele está nesse momento, mas como ele pode se tornar. Eu posso dizer com certeza que ele é um grande responsável por me fazer enxergar que o Júnior pode ser muito maior do que ele foi até então, né? E não só o que eu cheguei até aqui, mas o quanto ainda eu posso melhorar ainda mais, né? Ele me desafiou, né, a ser uma pessoa melhor, a praticar esporte. Só que nada disso estaria acontecendo se não fosse o Duda. Ele está participando da maior transformação da minha vida. Na minha vida também melhorou bastante. Eu tomava remédios, né? Daí eu diminuí bastante, porque a minha caminhada, o exercício, né? Até o meu jeito de ser, eu era uma pessoa mais fechada, então eu tô outra pessoa. Desde a primeira conversa que a gente teve lá na AFTA, que foi uma conversa de aproximadamente 1 hora, em que tu desenhou num papel qual devia ser a minha função dentro da empresa e qual deveria ser a minha relação com os meus pais e como isso estava bagunçado, e que esse papel até hoje ele segue dentro da minha mochila, ele segue dentro do meu caderno. Isso simbolizou para mim um desbloqueio da minha cabeça. Ele sempre quis procurar um novo propósito além de tudo que ele já tinha conquistado, e quando veio a oportunidade das lives, ele tomou um grande risco e acabou dando certo. E isso é uma coisa que inspira bastante. Então, desde que o Duda entrou na minha vida, eu melhorei tanto como pessoa, na parte pessoal, na parte da família e na parte profissional, com todos os ensinamentos e todos os insights que ele nos traz. No ano de 2024, eu tive um crescimento profissional de cerca de 50% de faturamento. Hoje eu sou uma outra pessoa, sem dúvida. Participo do 2025 a 1000, melhorei minha qualidade de vida, minha saúde, a relação com família, com amigos, com os funcionários. E em alguns momentos mais difíceis, que ele notou que eu estava com certa dificuldade, ele sempre foi muito prestativo, ele me ajudou bastante nesse processo. No momento, acolheu meus filhos na empresa dele, foi muito importante para o crescimento deles, para o nosso crescimento pessoal também, não só como negócio, e de uma extrema importância toda a questão que ele passa também de humano, não só de business, né, de negócios. Ele passa uma questão de uma consciência humana também. Acho que é muito impactante ver a transformação que acontece na vida das pessoas, né? E a gente também sentir isso. Esse ato de transbordar conhecimento, né? Dividir isso com as pessoas, é muito gratificante participar desse processo e ser impactado diretamente por ele. Principalmente quando a gente entende que isso vai refletir na nossa vida pessoal, profissional, né? Então a gente está impactando junto a nossa família e o nosso resultado dentro do negócio. A cada mensagem tua que eu recebo no WhatsApp, eu já sei que é provocativa para que eu saia da minha zona de conforto. Então, tu tem um dom
que é uma coisa muito boa, que é fazer essas pessoas entregarem o melhor delas. E quando elas acham que estão entregando o melhor, tu vai lá e cutuca mais um pouco, porque tu sabe que a pessoa tem mais para entregar. A Helena de antes de conhecer o Eduardo Canci não existe mais, mas uma nova Helena, muito melhor, uma versão melhorada, surgiu após o Eduardo Canci. Tudo que tu coloca como objetivo, tu vai lá, faz, entrega, chega aí ao número simbólico de 100 lives, são 100 quartas-feiras, dedicando tempo da tua vida para estar compartilhando conteúdo de qualidade com pessoas que tu nem conhece. Então isso é louvável, isso é servir, né? Eduardo, você conseguiu nessa tua caminhada, desde aquele office boy que sempre estava pronto para ajudar todos, e hoje chegaste a ser um dos CEOs mais capacitados aqui do Brasil. As pessoas, para mim, o valor delas não está naquilo que elas conquistam, mas naquilo que elas fazem com o que conquistam, né? E nesse sentido, mano, tu é diamante puro. Tu é um ser de muita luz que inspira todas as pessoas que estão na tua volta. Tu é um grande professor que muitas vezes me pega pela mão e me direciona no caminho mais adequado a ser seguido. Eu tenho muita gratidão no meu coração pela tua vida. Então, falar do Duda Canci nos dias atuais é entender que é um ser humano excelente, um ser humano fora da curva, remando contra uma maré das adversidades, porque a ativação é o teu propósito. Com certeza, tu já impactou positivamente a vida de muita gente que talvez as pessoas não vão voltar para te agradecer, mas a tua marca está na vida delas. Eu me lembro que uma vez eu te falei, né, da pedra caindo no rio, onde aquela pedra cai no rio e vai formando movimentos concêntricos. E os movimentos que tu forma são movimentos concêntricos de transformação, de prosperidade, de desenvolvimento para as outras pessoas, para a comunidade, para mim. Duda, chegamos à live 100! E eu sou muito grata, muito feliz pelo caminho que a gente percorreu até aqui, por estar podendo viver o meu propósito através disso tudo. E eu só tenho a agradecer e a dizer que Deus continue te abençoando, que é só o começo do que está por vir. E certamente grandes coisas estão por vir. E estamos juntos para as próximas 100. E pau na máquina! Aprontaram isso aí, hein? Estamos agora ao vivo já. Que surpresa linda essa aí, hein? Olha aqui. Um perfil 3 do Enneagrama é difícil se emocionar, né? Porque ele é um perfil do centro emocional. São 3 perfis do centro emocional, 3 do mental e 3 do ativo. Ele é um perfil do centro emocional, mas ele reprime a emoção. Ele sentiu na infância que a emoção dói, e então ele tenta evitar o contato com ela na vida toda. E realmente, para um perfil 3 chorar, se emocionar, é mais difícil, bem mais difícil. E essa mensagem aí que vocês prepararam, essa surpresa, todos vocês aprontando aí para mim, né? Marcou. Não, a live 6 já marca a minha história, mas esse vídeo marcou muito a minha história. Realmente estou emocionado, estou muito feliz por ouvir de vocês o impacto que essa doação de vida está tendo, né? E de fato é uma vida doada, né? É uma vida que abre mão das decisões pessoais que cada um tem, do sentido de privilegiar o privado, né? E é uma vida que passa a privilegiar o coletivo, né? É uma vida que passa a servir para a vida de outras pessoas, no intuito de fazer com que elas vivam uma vida melhor, que elas melhorem a sua qualidade de vida, melhorando
claro que os seus negócios também, né? Porque minha vida é negócios, a minha vida é business, mas nessa caminhada de 100 lives a gente também falou muito de desenvolvimento humano, de destruição dos paradigmas, das crenças limitantes, né? E isso foi impactando não só homens de negócio, mulheres de negócio, foi impactando também pessoas que caminham aqui do meu lado, pessoas que estão na internet. A internet veio para espalhar a mensagem, né? É claro que a gente tem mensagens muito ruins sendo espalhadas na internet, mas enquanto nós, como pessoas boas, quando a gente ocupar esse espaço da internet cada vez mais, a gente vai sobrepor. A luz tem muito mais força que as trevas. Então, essa mensagem que eu passo semanalmente, procuro passar, ela é a mensagem da luz. Ela é a mensagem que Deus gostaria que cada um de nós estivesse abrindo a câmera e passando adiante a mensagem dele. Felizmente, ele acendeu essa chama no meu coração, numa caminhada, né? E estamos aqui na 100ª live, transbordando conteúdo e com o único intuito de melhorar a vida de vocês, de servir de forma integral. Cada mensagem vai tocando diferente as pessoas, né? Vai tocando naquele ponto que ela precisa. Às vezes a live não toca nenhum ponto e na semana seguinte toca vários pontos. E nesse tocar é uma das coisas que eu quero falar hoje, dá aquele salto, o salto de transformação. Porque na vida a gente vai tocando e a gente acaba parando um pouco para ouvir uma palavra que vai complementar, que vai distorcer aquela realidade construída na construção da personalidade que acaba limitando o nosso progresso. E fico muito feliz que, olha, pessoas incríveis aí, pessoas que caminham comigo diariamente, claro, minha família, a turma da Acelerar toda, mas também pessoas que são impactadas pelos círculos concêntricos, como diz o Marconato, que é aquela pedrinha que cai na água e que gera as ondinhas. Porque cada vez que vocês sentem a sua vida impactada, vocês vão impactar outra vida. Então é a próxima ondinha aqui dos círculos concêntricos, né? Então não é só quem assiste a live que está sendo impactado, quem assiste online ou depois gravado, mas é a esposa em casa, ou o marido, os filhos, é a comunidade, é os grupos que cada um participa, que são impactados em decorrência, né, em consequência de ter aberto a boca, né? Porque Deus não me colocou aqui para mim ficar quieto. Deus me colocou nessa posição de liderança nos negócios, liderança na comunidade, liderança em grupos, em empresas, enfim, para que eu pudesse, da forma que Ele deseja impactar, transformar. E é isso que nós vamos continuar fazendo. Não vamos parar mais. Essa é a 100ª live, mas só de live eu me comprometi com 200, né? Já são 2 anos que as lives estão acontecendo, né? Foi logo depois da Israel, né? Foi logo depois do batismo no Rio Jordão e no dia que eu fui subir o Monte Sinai, que eu abri o Instagram e botei uma caixinha de perguntas sobre negócios e sobre gestão das emoções. O que um empresário vai falar de gestão das emoções, né? Mas incrivelmente isso entrou no meu caminho há 10 anos atrás, praticamente, e depois disso eu não parei mais. Então, por isso que esse empresário também fala
de comportamento humano de uma forma bastante estrutural, né? Porque nos últimos 10 anos estudei muito esse tema. Então, quando junta negócios com mudança de comportamento através do que está por trás do comportamento, que é a emoção, vira esses empresários lindos que apareceram aí no vídeo, transformando seus negócios, né, impulsionando, fazendo seus negócios serem muito mais prósperos, né, do que eram até então, mas pela transformação do empresário. É isso que eu acredito muito, é transformando as pessoas que a gente transforma tudo que está à volta das pessoas. Então, estou muito feliz, obrigado mesmo, de coração, e é só o começo. Essa é a parte boa, é só o começo porque há de vir. Nós não vamos parar de servir a vocês que estão ouvindo essa palavra já há 2 anos, e vamos continuar nessa caminhada de transformação. Agora tem viagem para Israel de novo, né? Então, vamos ver. São mais revelações, né? São mais revelações que acontecem nessa viagem. Tem um grupo de 20 e poucas pessoas viajando comigo. Pessoas que caminham comigo, pessoas especiais. Se vocês me permitem, eu vou mateando aqui na live 100 com vocês, porque a minha rotina de manhã, a Candinha aqui, que me cuida aqui na APTA, ela faz o meu chá de cúrcuma, 2 taças, que está aqui, eu não tomei ainda, e o meu chimarrão. Então, é a minha rotina matinal, sempre quando eu chego aqui, é emocionante. Sentir como tem pessoas boas do meu lado. Como tem pessoas boas. É incrível o que Deus faz com a vida. Vai colocando pessoas boas. Vai colocando pessoas boas aqui do meu lado e vai tirando outras. Ele tira e coloca. É lindo demais. Pessoas que cuidam da minha vida assim, para que eu possa cuidar daquilo que faz com que mais transformação exista, né? E essas pessoas, claro, muitos trabalham comigo, são meus funcionários, não, colaboradores da empresa, mas a forma que eles fazem as coisas para mim é com amor embutido, porque eu não sou um líder, eu nunca fui um líder que passa a mão na cabeça. Eu não sou um líder que, como o Marcelinho falou aí, eu não sou um líder que tá tudo bem. Não, eu sou o líder que empurra e puxa. Porque realmente eu acredito que as pessoas podem muito mais, geralmente eu acredito que elas podem muito mais do que elas mesmas enxergam. É um dom que Deus colocou no meu coração, e eu olho para as pessoas e vejo o potencial que elas têm, e eu enxergo o potencial ilimitado nas pessoas. Ilimitado. E eu não consigo ver a limitação que são autoimpostas, porque as limitações, gente, são autoimpostas. Não é uma verdade divina. É uma verdade construída pelo sistema egóico, pelas defesas que nós construímos na vida infantil. Porque lá eram importantes para sobreviver naquele sistema
né, de pai e mãe, de escola e tudo mais, mas essas limitações autoimpostas, essas crenças, elas de fato são autoimposições de limitações. Então cabe a nós, gente, a se dedicar e desfazer essas construções, essas limitações autoimpostas e fazer com que esse potencial divino que cada um tem seja vivido na sua plenitude. Né? Duda, mas é difícil. Sim, eu sei que é, mas existe um caminho. Eu vou falar um pouco sobre isso hoje na nossa live. Existe um caminho muito claro de dedicação desse rompimento dessas limitações autoimpostas. E eu acredito completamente na capacidade, na força de cada um, de cada ser humano. Bom, eu vou entrar um pouco mais no conteúdo que eu preparei para hoje, né? E quero dizer para vocês que essas lives foram fantásticas. Quando eu abri o Instagram e logo depois eu falei das 100 lives, acho que foi na primeira live que eu falei que eu ia fazer 200 lives, mas eu não fazia ideia do que eu ia falar 200 noites, 200 vezes aqui com vocês, né? E agora nós já temos, então, 100, e são 100 conteúdos magníficos, que foram uns melhores, outros não tão bons, outros ótimos, mas são 100 conteúdos que foram divididos com vocês. E isso é um primeiro ensinamento com relação a propósito. Se vocês esperarem para começar algo achando que já vão ter tudo construído de forma perfeita na mente de vocês, ou num papel, ou num business plan, num plano de negócio, esquece. Porque muitos projetos não são iniciados porque as pessoas acreditam que tem que estar tudo desenhado, tem que estar tudo perfeito. E Deus não trabalha dessa forma. Ele trabalha com visão progressiva. Ele diz assim: comece a fazer, que eu vou te entregando o caminho. E felizmente eu acreditei nessa mensagem dele e comecei. E as coisas foram acontecendo, a gente foi criando, às vezes chegava no final de semana, na segunda, o que vai ser a live de quarta? Aí esperava um insight, vinha um insight, é isso que vai ser, aí criamos trilhas de conhecimento das 9 áreas da vida, das 12 leis da prosperidade, fomos criando trilhas, né, das virtudes do Espírito Santo, e todas essas trilhas, essas lives estão lá no YouTube. Então, é só quem ainda não assistiu, quem pode buscar lá, tem muita coisa boa, muita coisa transformadora, muito conteúdo transformador. Então, começar é fundamental. Eu fui buscando aqui algumas coisas que achei fantásticas, né? E eu busquei uma frase que eu escrevi em 2001, no meu trabalho de conclusão de curso. Eu sou administrador, para quem não sabe, sou contador, sou técnico contábil, sou administrador. E quando eu fui me formar na administração, eu escrevi uma frase no meu trabalho de conclusão que eu quero dividir aqui com vocês. Ó. A essência da vida não restringe-se ao somente ter, mas ser. Mas eu quero dividir com vocês que eu escrevi essa frase aqui: a essência da vida não restringe-se ao somente ter, mas ser, sendo que nessa fase da vida eu tinha uma vida 100% egóica. Eu escrevo aqui, eu quero citar isso para vocês, citei isso para vocês por dois motivos, porque por mais que o ego prevalecia na minha vida nesse momento, mas de forma completa, até porque não tinha nem iniciado ainda nenhum processo de evolução, já existia no meu
âmago, essa intenção de mudar, de inverter as coisas, né? Porque até 2015, mais ou menos, 2015 para 2016, a minha vida era muito ainda centrada na conquista material. Era 100% concentrada na conquista material. Mas existia isso, porque eu escrevi lá atrás, então estava em algum momento ali presente. Eu sentia, 2015 para 2016, eu sentia que aí, mais ou menos assim, conquistei todas a parte material. Eu pensei, não, mas tem alguma coisa errada aí, né? Agora eu cheguei ali naquelas metas projetadas, né? Tudo naquelas conquistas materiais, mas tem alguma coisa errada aí, né? Tá faltando alguma coisa nessa história. Não pode ser que agora eu já tinha as viagens. Eu até perguntei para uma pessoa essa semana aí que tem sonho de viajar, né? Eu perguntei para onde ela queria viajar, ela falou Mônaco, né? Eu já tive várias vezes em Mônaco. Aí tu vai pensando, não, mas eu já viajei tudo, eu já tenho o carro, a casa, já tenho o patrimônio, o recurso financeiro, mas esse não... Eu claramente sentia que esse não era a linha de chegada. E aí, nesse momento, tem duas opções, ou eu fico vivendo nessa bolha e aumentando essa bolha, ou eu faço alguma coisa que faça mais sentido para a vida. Que dê a sensação de completude, dê a sensação de que estou transcendendo de legado, né? E aí surgiu o Enneagrama na minha vida, né? Agora fiquei sábado e domingo novamente, eu e o Jardel, junto com a nossa equipe, entregando gestão das emoções para 25 pessoas. Foi fantástico, porque eu estive lá, também tinha alguns mentorados com a gente, porque eu sei o quanto o autoconhecimento, a gestão das emoções transforma a vida das pessoas. Por que eu sei? Porque transformou a minha. Porque naquele momento onde a conquista material já tinha sido mais do que suficiente, eu pensei, nossa, mas tem que ter alguma coisa aí. E incrível, gente, que eu preciso dizer para vocês que eu só cheguei no autoconhecimento por causa do meu ego. Eu já contei isso aí, mas vou repetir rapidamente. Eu só fui fazer a gestão das emoções porque um representante meu na época me convidou para um almoço, e nesse almoço estava o trainer, que é o instrutor de gestão das emoções do Instituto Enneagrama na época. E nessa reunião ele me explicou o que era o Enneagrama, o instrutor. Inclusive vou encontrar ele hoje à noite em Florianópolis, esse cara que eu conheci há 10 anos atrás. Estou indo viajar agora direto depois da live, vou encontrar ele num momento especial da vida dele. Incrível, a energia da semana é desproporcional, hein? Vou dizer para vocês que as coisas que estão acontecendo essa semana são desproporcionais dentro de um sistema energético de uma vida. Mas vou encontrar ele hoje, então naquela reunião nossa, mas que conhecimento é esse? Como assim a gente pode classificar, enquadrar ou classificar os seres humanos em 9 perfis diferentes, e cada perfil tem um dom natural e ao mesmo tempo uma compulsão emocional que atrapalha o dom. Isso aqui é a chave do cofre. E a chave do cofre é a analogia que eu usei também no final de semana no grupo que foi privilegiado em receber esse conteúdo. Inclusive vai ter mais uma formação em julho, certo, Jardel? Que dia vai ser? Dia 5 e 6 de julho. 5 e 6 de julho, quem quiser participar, vai ter a mesma formação que foi esse final de semana. É só chamar o Jardel aí no privado.
E eu usei essa analogia que é a chave do cofre. Com o entendimento dessa organização que é a gestão das emoções, tu pega a chave do cofre e dentro do cofre está o ouro, que é a tua essência. Mas o que me fez, então, engatar no processo de evolução é um pensamento que vem do ego, mais ou menos assim, ó. Eu não posso deixar um subordinado meu ter esse conhecimento e eu não ter. Aí, junto com uma sensação interna dormente de que há uma vida diferente da vida, havia uma vida diferente da vida do mundo material, juntou com o meu ego, não, tu tem que fazer isso aqui, porque senão tu vai ficar em desvantagem. O perfil 3, ele não quer ficar em desvantagem, de forma alguma. Então, juntando essas duas forças, eu voltei lá dessa viagem, convidei a minha mulher, que sempre me acompanha, que vocês conhecem bem, a maioria conhece, a Fernanda, a Nanda, e também o meu filho, que tinha 16 anos, foi fazer comigo e com ela lá em Porto Alegre. Fomos 10 semanas a Porto Alegre fazer essa gestão das emoções. E aí, realmente peguei a chave do cofre. Então, o que eu quero dizer com isso? O ego, ele é um poder fundamental que Deus nos serviu. Primeiro, para fazer com que a gente conseguisse sobreviver na vida infantil, e segundo, para que ele nos movesse a algo. Então, a gente não deve eliminar o ego. O que a gente deve fazer? Pensa num gráfico assim, a gente deve eliminar os picos do ego, que são as compulsões. É isso que nos puxa para baixo. Quando a gente tem uma compulsão emocional exagerada, é isso que faz com que a gente mande a M o pessoal no trânsito. É isso que faz que a gente pense que a gente é menos do que outro ser humano. É isso que faz com que a gente compare com outro ser humano e nos sinta mal, muitas vezes, porque não somos dotados daquela capacidade. Isso é o exagero da estrutura do ego, da emoção. Então, quando a gente se apodera do conhecimento da gestão das emoções, eu acabo usando técnicas para diminuir essa distorção exagerada do ego. E aí, quando eu corrijo esses picos gráficos da expressão da emoção, eu começo a ter uma vida mais linear. Eu não fico vivendo em função do ego. E aí eu acabo abrindo mais espaço ou abrindo o cofre para pegar o ouro que está dentro do cofre, que é a essência. E quando eu estou em contato com a essência, quando eu pego esse ouro, eu abro espaço para viver uma vida com propósito. Porque isso tudo que eu estou falando está conectado com propósito. Porque eu só não vivo uma vida mais conectada com o meu propósito porque eu estou muito concentrado em dar atendimento a essas limitações autoimpostas que eu falei no início da live. Então, se eu tenho limitações autoimpostas, que também são oriundas do ego, das crenças limitantes, decorrentes dessas experiências da vida infantil, eu estou dando atenção à coisa errada na minha vida. E aí que eu falo e repito que a minha crença na capacidade limitada do ser humano, ela é real. Porque eu entendo com clareza que depois que eu diminuo essas expressões exageradas do ego, eu começo a viver uma vida muito mais plena. E essa vida plena é alinhada com o propósito e também é alinhada com obviamente, porque o propósito está conectado com a missão que Deus tem para a nossa vida aqui nessa terra. Então eu passo a viver uma vida muito mais conectado com o divino.
porque eu gosto de dar o exemplo do descontrole emocional que as pessoas têm no trânsito. Já tive também, tá? Somos todos nós. Então, quando eu tenho um descontrole emocional, na verdade eu tenho um afastamento da essência. Afastamento do propósito e afastamento da vida mais espiritual, da vida divina. Então, o desafio que nós temos é justamente a primeira etapa, é fazer esse autoconhecimento. O autoconhecimento é a chave. Ah, Duda, mas aí a gestão das emoções... como é que tu fez, Duda, para conseguir dar esses passos? E aí, quero dar exemplos práticos para vocês. E eu pedi para o Gabi preparar para mim. Primeiro eu quero que tu projete aqui, Gabi, a neutralização do pilar mental do perfil 3. É a foto. Né? Aí eu quero mostrar isso aqui para vocês. Ó. Olha, tá aparecendo aí, gente? Slide. Uhum. Conseguem ver? Então, gente, olha só. Como eu busquei o autoconhecimento, eu entendi que eu era o perfil 3, da gestão das emoções, entendi que o meu vício emocional é a vaidade, e aí eu passei anos lendo esse texto aí do meu querido amigo e mestre Márcio Schultz, do Instituto Márcio Schultz. Isso aí é da formação de analista, foi 1 ano essa formação aí. E aí eu lia todo dia da manhã, eu sou verdadeiro comigo mesmo, respeito a minha vontade antes dos meus objetivos. Porque para cada perfil da gestão das emoções tem uma neutralização do pilar mental. Por quê? Então, como eu lia isso diariamente ao acordar, eu comecei a me convencer de que isso é uma verdade, não a expressão do meu ego. Aí, todos os dias eu aceito o processo das coisas, respeito o fluxo da vida. Eu mereço ser eu mesmo. Por quê? Porque a vaidade faz com que tu vire um perfil mascarado. Cada ambiente tu te comporta de uma forma diferente para atingir o teu resultado. Eu me aprovo ser espontâneo. A vida pode ser leve e fluida e eu me sinto em paz no processo. Eu vejo beleza no processo, não só no resultado final. Eu admiro as pessoas com suas mazelas, seus defeitos, suas qualidades e como elas são. Porque o 3 também gosta de separar entre serve e não serve. Entende? Para os objetivos dele. Eu gosto de papo furado e curto ver o que eles me ensinam. Porque sempre tem que ter resultado numa conversa, tem que ser, né, entende? Eu confio no sucesso que a vida me presenteia, fé. Eu li isso aí por anos, todo dia da manhã. E aí eu fui mudando. A cada exercício que eu fazia, eu fui mudando. Porque quem me conhece há muito tempo, e provavelmente tem muitos na live, sabem a pessoa que eu era e a pessoa que eu me transformei. E por isso que eu digo para vocês que o potencial humano é ilimitado. Eu citei, é sobrenatural, citei num Stories essa semana. É incrível se tu investir em ti mesmo, tu é o projeto que não pode falhar. Também foi um outro post dessa semana. Se tu investir em ti mesmo, tu vai te transformar nessa pessoa que tem o potencial sobrenatural ilimitado. Mas não é um investir, eu fiz um curso e resolvi. O investimento no desenvolvimento precisa de constância, de longo prazo. E aí a Live 100 é mais um exemplo para ti, que está aqui comigo nesse momento, mais um exemplo para ti perceber que nada ganha da constância, que é algo que eu estou falando em todos os momentos também. Não são espasmos motivacionais que vão mudar a tua vida. O que vai mudar é algo que tu comece e permaneça no tempo repetindo. Gente, são 2 anos que eu estou online aqui com vocês. Olhem as primeiras lives e olhem essa de hoje, da semana passada, e vejam
essa transformação acontecendo nesse processo de constância, de fazer toda semana, servir a você toda semana. E é isso que no final das contas faz o resultado. Quando eu leio a neutralização do pilar mental toda semana, eu vou botando gotas de verdade que acabam apagando as inverdades que foram construídas, que são as autolimitações, as limitações autoimpostas. Aquela crença de que eu preciso agradar, a crença de que eu preciso me preocupar com o que os outros estão pensando, a crença de que eu preciso ter um obrigado para tudo que eu faço. Então eu faço em função de receber a recompensa, ao invés de apenas, simplesmente, não apenas, fazer para servir. Se eu ficasse aqui, gente, esperando a massagem do ego, quantas semanas eu iria aguentar? Vocês acreditam que eu iria aguentar fazer uma live quando só estava eu, a produção aqui comigo, e a Nanda e os meus filhos online, e mais uma outra pessoa? Quantas vezes eu iria aguentar se tem 15 pessoas, 10 pessoas na live? Se eu estou esperando o retorno imediato para daí alimentar o meu propósito? Eu iria aguentar? Não. Então, por isso que a constância faz a diferença na nossa vida. Ah, Duda, mas só aquela folha resolveu a tua vida? Não. Eu fui continuando investindo porque eu sentia que o propósito, uma vida vivida com propósito e não com recompensas imediatas, que é o que nós estamos acostumados, porque a gente foi ensinado assim na escola. Tu estuda, tu tem que ter nota boa e a recompensa, senão tu roda. Tu trabalha e recebe o dinheiro que é a recompensa. A vida humana está estruturada dessa forma. Então, o retorno imediato é o que a nossa mente está buscando, né? Então, eu não parei de buscar autoconhecimento. O Eneagrama foi início, e aí teve vários cursos nessa técnica. Aí, não satisfeito, eu fui em busca de outras técnicas e fui me apoderando de quem eu realmente sou. E aí eu quero mostrar para vocês mais uma técnica que usei na minha vida e também utilizo nas mentorias. Porque o que eu entrego nas mentorias, não sou um mentor fake. O que eu entrego nas mentorias é que eu tenho de sobra, o que eu tenho de sobra para transbordar na vida de outras pessoas. Então, os conhecimentos de desenvolvimento humano, que é o Eneagrama e o Innermetrics, eu vivi e transformaram a minha vida. Então, eu quero dividir para vocês uma outra formação que eu fiz, que eu sou analista em Innermetrics, que me ajudaram também, bem rápido, coisa de menos de 1 minuto. Põe na tela aí, Gabi. Isso aqui foi em 2021, porque eu já tinha evoluído bastante no Eneagrama, falei, ainda falta mais tecnicidade para mim. Aí eu fiz esse teste, fiz uma mentoria justamente com o mesmo Mário. Olha só como o Mário é importante na minha vida, vou encontrar ele hoje à noite. A gente precisa ter mestres na nossa vida, gente. Pessoas que estão num nível de evolução muito maior do que o nosso. E não é inveja. A inveja é uma expressão egóica, nós temos que nos inspirar naqueles que estão acima e não invejá-los. E aí ficar perto dessas pessoas faz com que eles puxem a gente. É uma outra forma de dizer a ambiência, que eu já fiz algumas lives, 1 ou 2 lives sobre ambiência. Quando tu está perto de pessoas que já passaram pelo caminho, elas te sugam para cima. Desde que a tua expressão, a tua vontade seja genuína e não uma vontade de simplesmente absorver o conteúdo e se favorecer. Então eu fiz essa formação aqui, pode descendo, Gabi. Essa parte aqui, básica do comportamento humano, que é o DISC,
entendi no detalhe sobre isso, depois pode ir passando, Gabi, o que me motivava, quais os meus valores motivacionais, só para vocês terem uma ideia, esse relatório tem quase 80 páginas. E depois dos valores motivacionais, pode passar também como funciona o meu mundo, como funcionava o meu mundo interno e o meu mundo externo. Isso aqui é informações extremamente privadas, pessoais da minha vida em 2021. E depois que eu entendi esses mecanismos aqui, eu comecei a fazer ações diretas. Para vocês terem ideia, essa coluna que está 5 aqui, hoje está 8,5 o último teste que eu fiz. É incrível como a técnica de apoderamento de quem tu é, que é o autoconhecimento, gera a capacidade de transformação. Porque não é, gente, assim um negócio que eu tomei a pílula da sabedoria e aí agora tá tudo certo. Não, porque tu passou anos construindo crenças limitantes e tu vai passar anos desfazendo elas, desde que tu invista de forma constante no longo prazo. E aí também, pode passar para a próxima, aqui eu descobri, eu imagino que já deve estar na tela, deixa eu ver, a lista dos dons que Deus me deu. Ó, aqui em cima no topo é as características. Para vocês terem uma ideia, gente, eu fiz já centenas de testes com centenas de pessoas. E quando eu fiz isso aqui, eu vi o quanto que eu sou abençoado por Deus, porque para ti ter notas acima de 8 já é bem difícil. E eu tenho muitas notas acima de 9. Daí eu pensei, não, só um pouquinho. É daí que surgiu a mentoria, ninguém sabe disso. Mas é daí, cara, se eu sou tão bom em análise de problemas e situações, eu tenho que servir com esse dom. Se eu sou tão bom em resolução de problemas, eu tenho que servir os outros com esse dom. Se eu sou tão bom, tenho uma nota tão elevada nesse dom que Deus me deu, que é usar o bom senso, eu tenho que servir com isso os outros. Olha, enxergar potenciais problemas, resolução de problemas teóricos, estabelecer metas realistas aos demais. Olha só, quando o Marcelinho falou no vídeo ali no início que eu exijo muito das pessoas, mas eu não estou fazendo nada do que elas não podem entregar. Elas só não entregam por causa das suas próprias crenças limitantes. Que elas vão ser obrigadas a dissolver elas para conseguir caminhar comigo. Porque eu vou ficar provocando até o fim da vida, entende? Eu não vou desistir, eu vou provocar, tu pode mais, tu consegue mais. E isso se reflete também nos negócios que eu participo. Os negócios que eu participo sempre podem mais e conseguem mais, porque eu não me conformo em limitações. Não me conformo. Então, eu faço também os mentorados se apoderarem dessas características aí. Quem caminha comigo vai se apoderar dessas características e vai eliminar as crenças limitantes. Mas olha, como eu também tinha notas muito baixas lá no 2021. Mas, Duda, tu focou nisso? Não. Porque se a gente valoriza o que nós somos bons e faz algumas ações para melhorar, para diminuir as crenças limitantes e para potencializar o que a gente é bom, automaticamente o que a gente não é bom vai melhorando em cascata. Automaticamente vai melhorando em cascata. Hoje, minhas notas mais baixas aqui nos meus atributos principais estão acima de 6. Por quê? Porque essa transformação, pode tirar, Gabi, essa transformação, inclusive das lives, eu tô cada semana aprendendo também na dedicação que eu tenho que ter para entregar um conteúdo de alto nível de qualidade para vocês. Isso vem me ajudando a continuar me desenvolvendo. E essa transformação onde eu elimino aquilo que me faz mal e valorizo aquilo que faz bem, vai gerando o que nós chamamos de crescimento, dos saltos no crescimento. Saltos no crescimento.
E aí vai ficando ainda melhor. Vai ficando ainda melhor. Né? Gente, muitas das coisas que eu estou falando para vocês eu não preparei para falar. Eu tinha um outro script. E é isso que acontece quando a gente serve com propósito. A gente vai mudando o script naturalmente. Naturalmente. Porque o que vem a ser transbordado é o que quem está na live está precisando ouvir. E é o que eu sinto que eu devo compartilhar. Entendem? Mas eu preciso falar para vocês o seguinte, ó. Isso é bem importante dizer. Para que a gente chegue no propósito, não é uma pílula que tu toma e o teu propósito chegou. Tu tem que querer. E esse movimento que eu comentei de autodesenvolvimento é o querer. Eu caminho em função, em favor de me encontrar, de pegar a chave do cofre. Agora, o que mais precisa ser feito? Sair da mente e ir para ação. Isso que eu falo, gente, muitas vezes, vai viver novas experiências, vai frequentar novos lugares. Porque se tu sai da mente e vai para o agir, tu automaticamente vai testar muito mais coisas que tu vem testando hoje. O propósito não aparece lá quando tu tá assistindo Netflix. Não tem problema nenhum, eu também assisto com a minha mulher algumas séries, às vezes. Mas o propósito não vai aparecer lá. Ele vai aparecer quando tu estiver te movendo e frequentando ambientes diferentes, fazendo atividades diferentes. Eu sempre falo o seguinte, quando tu vai a lugares diferentes, tu encontra pessoas diferentes. E tu vive experiências diferentes, que vão fazendo com que automaticamente a tua essência aflore e faz com que tu consiga perceber mais quais as situações tu te sente mais confortável, te exigem mais a ser uma pessoa melhor. E isso vai acontecendo naturalmente quando a gente sai de uma situação de que eu só observo ou sinto para uma postura de vida de agir, uma postura de vida de ir fazer. Não deixar com que as crenças limitantes ou qualquer outra coisa impeça o agir. Porque eu tenho um mentorado, até vou repetir isso, que é muito interessante. Eu estou dando... Entrou há pouco tempo na mentoria. Pessoa fantástica, inteligente ao extremo. E tudo que eu falo para ele... Tudo não, mas a grande maioria do que eu falo para ele, agora ele parou de me responder. Antes ele me escrevia, me falava. Eu já pensei nisso, Duda. Agora ele me contou ontem que ele vai escrever assim, não vou falar isso de novo. Porque a grande maioria do que eu estou orientando ele já pensou, de tão inteligente que ele é. Só que eu pergunto, cara, mas por que tu não botou em prática, então? Ah, mas por causa disso, disso, disso. E eu tenho certeza que a grande maioria de vocês continua nesse modus operandi, de pensar muito e agir pouco. E esse agir pouco é porque ou o projeto não está perfeito, eu quero saber início, meio e fim das coisas, e aí não vai funcionar porque a visão é progressiva. Deus não vai te dar o caminho, não vai te dar o resultado, ele vai te dar o início. Tem que caminhar. Ou não começa porque está esperando a aprovação do outro. Ou não começa porque precisa do parabéns toda hora. Quem quer muito parabéns se frustra quando a crítica vem também. Então nós temos que nos liberar da necessidade do parabéns para poder viver melhor com a crítica também. Porque a internet é terra sem ninguém. É terra com todo mundo, mas sem pudor nenhum. Então, como ela está aberta para dar voz às pessoas do bem, ela também está aberta aos idiotas. Então, se a gente não ocupar essa terra, os idiotas vão prevalecer, as trevas vão prevalecer. Então, nós temos que ocupar essa terra com a palavra de Deus, com a palavra da luz, com a palavra da sabedoria, com a palavra do apoio àqueles que precisam de ajuda. Entendem? É nós que temos que ocupar.
temos que ocupar para poder eliminar a parte negativa dessa história. Então eu comecei isso para dizer para ti, te move, vai em busca, não espera que o autoconhecimento e o propósito vai chegar automático para ti. Estou aqui com a cuia dessa empresa que transformou a minha vida e transforma a vida de muitos também. Então eu sou muito, essa honra aqui, só essa empresa me ajudou a chegar onde é que eu cheguei. Só por isso que eu estou aqui, juntando todas as possibilidades que foram criadas em função de um negócio. Então, o teu negócio é uma fonte fundamental para que tu impacte mais e mais pessoas. Para isso, tu precisa agir em transformar a tua empresa, transformar a ti mesmo para transformar a tua empresa. Bem? Que mais? Eu já citei, mas vou repetir. Então, são quatro pilares para ti encontrar o teu propósito. Primeiro, querer. Segundo, te mover, ir para a ação, sair do mundo mental ou do mundo emocional e ir para o centro ativo de inteligência, que é se mover, participando de novos ambientes, fazendo novos cursos, fazendo novos movimentos de evolução, superar sabotadores e crenças autolimitantes, que eu já citei para vocês também, e manter a constância, porque quando tu começa, vem a canelada, vem o chute na canela, e aí se tu quebra, tu não vai chegar onde é que tu gostaria de chegar. Tu vai ter que manter a constância mesmo nos momentos ruins. Eu fiz uma live sobre propósito em dezembro do ano passado. E eu citei, eu assisti ela ontem de noite. Foi muito boa aquela live. Para vocês terem uma ideia, eu fiquei naquele dia das 11 da manhã às 4 da tarde, deitado aqui no sofá do meu office aqui, porque eu não conseguia levantar de tão mal que eu estava. Era muito fácil dizer não, eu passo a live para sábado, eu preciso ficar melhor. Não, eu segurei no osso e estava aqui online com vocês às 7h30 da noite. E assim aconteceu muitas vezes, dor de cabeça, mal-estar, em viagem, mesmo com a família em viagem, e apenas foram 4 semanas que eu não tive online, que 2 eu estava na Antártica, que não tinha internet, e agora em abril 2 eu estava na Ásia, com um fuso trocado e não teve live. 4 semanas em 100. Mas em geral, se foi algum problema de saúde, eu estava online, estava online, estava com dor de cabeça, estava online. Agora, se eu deixo qualquer desculpa me derrubar, automaticamente eu não estaria essas 100 lives aqui com vocês. A desmotivação em alguns momentos, os problemas técnicos em outros momentos, equipe, até ano passado eu tinha uma pessoa que andava comigo e tive que desligar, que não vou citar detalhes aqui, eu tive que desligar e a equipe nova entrou sem experiência nenhuma. Hoje que estamos voltando a ter uma estrutura organizada de live novamente, vocês não perceberam isso. Mas seria muito fácil dizer, não, chega, porque não está funcionando. E é isso que nós temos que cuidar na nossa vida. Não sucumbir aos desafios, não sucumbir às caneladas, não sucumbir às crenças limitantes, não sucumbir à necessidade de aprovação, não sucumbir às críticas ou aos elogios, não sucumbir aos espasmos motivacionais, manter a constância no longo prazo. É aí que a gente busca o nosso propósito, encontra o nosso propósito e vive uma vida muito mais conectada com a espiritualidade, porque a gente está vivendo uma vida de gestão das emoções, de gestão do ego. Tá bem? Passei tudo o que eu queria passar de forma diferente
E quero dizer para vocês, para finalizar, que o mais importante, o mais lindo de tudo é o caminho e não a chegada. E quando a chegada é uma sensação de que, quando eu encontrar Deus lá, depois da minha passagem, quando eu encontrar Ele e Ele disser, a tua vida valeu a pena, quer dizer que a gente usou as nossas horas aqui, nossos minutos e os nossos segundos para fazer a diferença através das nossas habilidades naturais, que foi dada, foi nos abençoada por Ele. Através disso, nós impactamos mais pessoas. Se uma vida melhorou em função da nossa vida, a gente já está no caminho de cumprir o nosso propósito. E se dezenas de vidas foram transformadas, centenas e milhares, porque através da nossa bênção, dos nossos dons naturais, a gente impactou dezenas, milhares e quiçá milhões, certamente aquele que está lá em cima está mais alegre, e quando nos encontrar, depois da nossa passagem, ele vai dizer, a tua vida valeu a pena, a tua vida transformou outras vidas. E é isso que eu esperava que tu fizesse. É esses os recados que eu dei, as mensagens, os momentos difíceis, também foi para que tu enxergasse isso. Então eu termino essa 100ª live com só gratidão no meu peito, com todos os perdões já feitos, com todas as crenças limitantes, ou desfeitas ou sendo desfeitas. Eu termino essa live 100 e começando a 101 na semana que vem. Com um sentimento de gratidão que cada um que esteve aqui online comigo, que foram muitos, milhares de pessoas nessas 100 lives, todos que assistiram a live gravada posteriormente, gratidão imensa por essa caminhada e muito feliz pelo impacto que essas lives, esse transbordo está gerando na vida de cada um de vocês. Muito obrigado, gratidão infinita e vamos para a nossa mentalização final. Segurem aí, não fujam. Ah, Deus Pai, quero agradecer por essa chama que está muito forte no meu peito, que Tu acendeu. Desde lá daquele dia em Israel, no Monte Sinai, no batismo. E essa chama que Tu acendeu no meu peito vem melhorando a vida de muitas pessoas. Obrigado pela saúde, pela sabedoria, pela prosperidade. Quanto mais eu caminho, Pai, mais Tu me serve com mais e mais prosperidade. Tu não para de me abençoar. É incrível. Obrigado por todo mundo que caminha ao meu lado, que me serve, a todos que estou servindo, Pai. Abençoa todos com muita saúde, que as famílias sejam transformadas, que as pessoas, as empresas sejam transformadas pelo meu servir e que cada um que seja servido por mim sirva a muitos. Transforme empresas, comunidades, famílias em primeiro lugar. E que a Tua sabedoria, Pai, seja transbordada através de mim em cada vez que eu abrir a boca. Em cada vez que eu interagir com qualquer pessoa que estiver ao meu lado. Que Tu fale por mim aquilo que precisa ser dito. Nos grupos, nas famílias, nas comunidades, nas empresas, nos mentorados. E que eu possa ser um servo Teu até o final dos meus dias e que Te encontre e Tu diga para mim, assim como Tu vais dizer para todos que me seguem, que a minha vida, que a vida deles valeu a pena. É isso que eu desejo, é isso que eu profetizo em Teu nome. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, tamo junto. Bora pra cima e pau na máquina. Forte abraço e até a semana que vem.